Oi gente, eu não sei vocês, mas eu amo costurar saquinhos. Eles são peças muito úteis, práticas, que servem para qualquer público e também são rápidos de fazer e você pode fazer de qualquer tamanho. E hoje o que eu trouxe para vocês é essa ideia aqui de fazer o nosso saquinho com um bolsinho frontal aqui, ó. E esse bolsinho fica grudado no saquinho, então ele é bem útil porque você pode guardar lingerie e às vezes levar um remédio, um absorvente, alguma coisa junto. E também serve para crianças que vão pra creche, para você poder mandar uma meinha, alguma coisa separada. Você coloca tudo dentro do mesmo saquinho e fica bem prático. Eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Os tecidos que eu utilizei são lá da loja Coisas da Teca e a gente tem o cupom de desconto lá que é Arte da B. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para nossa peça de hoje, a gente vai precisar cortar pro bolsinho frontal aqui que vai o zíper, a medida de 19 por 12, 2 vezes tecido exterior, 2 vezes na manta, tô usando a R1, e 2 vezes no tecido de forro. E a gente também vai precisar de um zíper que seja um pouquinho maior aqui do que o tamanho da nossa peça e é um cursor. Pra parte do saquinho, aqui eu vou fazer a frente separada, porque eu vou fazer o meu saquinho com a barra de outra cor. Então eu cortei 2 tecidos separados. Aqui o meu tecido principal, ele tá medindo 26 por 31 e o da base tá medindo 11 por 31. Mas se você não quiser fazer essa divisória de cor, você pode cortar direto a sua peça com 35 por 31. O meu forro, eu cortei ele um pouquinho maior aqui do que vai ser a medida final do meu saquinho. Eu cortei ele medindo 38 por 31, porque eu quero que fique aquele detalhe do debrum pela parte de fora do saquinho. Conforme eu for fazendo, vocês vão entendendo. Então, de qualquer forma, se você for fazer tanto com a tira aqui de tecido ou for fazer com tecido liso, o forro você vai cortar 3 centímetros maior na altura. Eu vou começar aqui montando a parte da frente das costas do saquinho, costurando essa faixa colorida na base. Então eu vou colocar, você olha a direção da sua estampa, né? A minha tem pé, então eu vou costurar aqui na parte de baixo do saquinho. Você encosta lá a beirada com a beirada, direito com direito, tecido. E vou passar uma costura de meio centímetro aqui nas duas partes. Agora, com o saquinho já montado, a gente vai pegar aqui a parte da nécessaire frontal do saquinho. Essa da parte aqui que tem a minha etiqueta, eu defini como a parte da frente, então eu não vou usar ela agora. E vou pegar essa parte que é as costas aqui da nécessaire. E a gente vai pegar uma régua e vai marcar 2 centímetros a toda a volta. Ó, aqui eu tô com o lado da manta virado pra cima e vou marcar 2 centímetros no entorno todo da minha peça. Aí pra vocês, não sei se tá aparecendo muito bem, mas ó, eu vou formar como se fosse um retângulo aqui no centro. Pronto, risquei esse retângulo, agora eu vou costurar o zíper aqui na minha peça. Normalmente, que nem a gente sempre faz em nécessaire, ó, coloca o zíper virado direito com direito, na parte superior aqui da nécessaire, depois a gente coloca o forro virado direito com direito também. E passa a costura aqui pra fixar. Depois a gente vai repetir exatamente a mesma coisa aqui do outro lado da nossa peça. Aqui costurei a parte do zíper. Se você tiver alguma dúvida ainda de como prender o zíper em nécessaire assim, eu vou deixar aqui no card pra vocês o vídeo de nécessaire básica. Lá eu explico com bastante detalhe como costurar e a gente vai deixar ela assim por enquanto. E aí eu vou pegar aqui a parte do meu saquinho, ó. Eu fui lá no ferro de passar e abri essa costura que eu fiz da união das duas tiras aqui. E a gente vai precisar colocar eles direito com direito, alinhar aqui pelas costuras. Deixa bem alinhadinho pra que o resultado final da nossa peça fique bacana.
E por enquanto eu só vou usar essa marcação pra fazer as caixinhas de leite do meu saquinho. Porque eu quero que ele fique com um fundinho mais gordinho. Mas se você não quiser fazer essa caixinha de leite, também não precisa. Você pode deixar o saquinho reto. E aí fica só essa sugestão. Eu vou alinhar aqui primeiro pra eu poder fazer o corte bem certinho aqui da base. E eu vou fazer uma caixinha de leite medindo 4 por 4 centímetros. E vou cortar isso antes de fixar nesse necessaire, porque vai ficar mais fácil dessa forma. Ó, fiz os riscos aqui, agora eu vou cortar. Pronto, cortei as caixinhas de leite, agora eu vou tirar aqui os alfinetes e vou trabalhar só com a parte da frente da minha peça. Ó, peguei aqui a parte que eu defini ser a frente e também vou pegar aqui a parte da necessaire. Lembra lá dos riscos que eu fiz? A gente vai costurar ela bem aqui em cima, ó, no limite entre as duas costuras. Se você estiver usando um tecido todo reto, que não tem essa divisão de cor, conta 10 centímetros da base pra cima pra você posicionar. E aí você vai centralizar esse pedaço aqui, mede bem certinho pra ver onde vai ficar o centro, e a gente vai passar uma costura exatamente em cima desse retângulo que eu tinha marcado lá no começo. Passei a costura aqui naquele retângulo, então, e agora a gente vai puxar toda essa parte do saquinho pra dentro, ó. Depois que de costurado, a nossa bolsinha frontal vai ficar desse jeitinho aqui. Eu vou virar aqui pro lado de trás e vou dobrar o meu tecido, deixando essa parte aqui, ó, que pertence à necessaire, bem livre pra gente poder costurar. Então, dobra da melhor forma aí que você conseguir. Aqui a parte de cima não precisa se preocupar muito, porque tem o zíper já e a gente não vai passar costura por cima. O importante é deixar essa parte aqui, ó, livre, a da base e a das laterais. Vou prender aqui com o alfinete no lugar. E agora a gente vai fechar a nossa necessaire. Então a gente vai ignorar essa parte do saquinho, ele vai ficar todo aqui dentro. Eu vou colocar direito com direito aqui da necessaire e direito com direito do forro. Deixo uma abertura do forro para poder desvirar depois e vou fechar a toda a volta aqui com o pezinho de máquina. Costurei aqui a parte da necessaire, agora eu vou desvirar aqui pela abertura que eu deixei. A gente abre o zíper aqui dentro e puxa tudo pra fora. E vai ficar assim, ó, a nossa necessaire. Ela já tá pronta aqui na frente, agora eu vou ajeitar as pontinhas e vou fechar o forro dela na máquina mesmo. Vou dobrar pra dentro aqui e passar uma costura reta pra fechar. Prontinho, a parte da frente ficou assim, então. E agora eu vou pegar aquele meu outro pedaço do saquinho e vou fazer uma marcação aqui no topo pra gente poder passar o cordão na nossa peça depois. Aqui eu vou fazer uma marcação contando 3 centímetros do topo pra baixo. Vou fazer um risquinho aqui e desse risco que eu fiz eu vou contar 1,5 centímetros pra baixo. Vou fazer isso nessa ponta e vou fazer nessa ponta aqui também. E agora eu vou fechar essa parte do saquinho. E a gente vai colocar aqui a parte que tem a bolsinha e essa parte que não tem, a gente vai colocar direito com direito a linha aqui pela parte coloridinha, que nem eu tinha comentado antes. E a gente vai fechar as duas laterais, a base e as caixinhas de leite. E as laterais e a base a gente vai fechar com uma costura de 1 centímetro de margem. E quando chegar nessas duas marcações que a gente fez, a gente vai costurar lá da base até a marcação dar um retrocesso e finalizar. Aí a gente vai pular esse espacinho aqui dessa marcação de 1,5 centímetro e a gente vai finalizar
é o restinho aqui, também com a costura de 1 centímetro de margem. A gente vai começar a partir do risco aqui da marcação dos 3 centímetros até o final da peça. Do outro lado é a mesma coisa, porque esse buraquinho aqui vai ficar aberto, que a gente vai passar o cordão na nossa peça depois. Aqui, pra fechar a caixinha de leite, a gente vai fazer assim, ó. Abre aqui a tua costura e a gente vai encontrar, ó, a costura de cima da lateral com a costura da base. E a gente vai jogar o excesso da costura, essa sobrinha aqui, ó, uma pra cada lado. A linha aqui embaixo e a gente vai fechar aqui com o pezinho de máquina. Parte exterior aqui do saquinho prontinha, agora a gente vai trabalhar com o tecido de forro. E aqui, eu também fiz a marcação da caixinha de leite aqui embaixo. Esse meu tecido, ele é fio tinto, então ele é igual tanto na frente quanto atrás. Por isso que ele tá desse jeito, mas se você estiver usando um tecido normal, você vai colocar direito com direito na hora de fechar. Aí também vou fechar as laterais também com 1 centímetro de margem e a base aqui também. E na base a gente vai deixar uma abertura para poder desvirar a peça depois, mas o restante é tudo igual. E aqui a gente não precisa deixar aquela marcação que eu fiz na outra parte. Prontinho, então as duas partes estão costuradas agora. Aqui tá a abertura, ó, que eu falei que eu ia deixar no forro. E a gente vai unir agora pelo topo da peça o forro com o tecido exterior. E para isso eu vou virar o meu forro pro lado direito, desse jeitinho, e vou colocar ele dentro aqui do meu tecido principal. Então vai ficar direito do forro com o direito do tecido principal. E a gente vai alinhar pelas costuras laterais aqui o tecido de forro com o tecido exterior. E aqui você também pode tombar um excesso de costura para cada lado. Prende com alfinete aqui a toda a volta. E aí a gente vai costurar a nossa peça desse jeitinho aqui, ó. Passa uma costura toda a volta com a margem de 1 centímetro, para dar aquele efeito coloridinho na parte de fora, como eu comentei com vocês. Pronto, então agora o forro já tá unido com a parte exterior. E antes da gente desvirar a peça, a gente vai fazer aqui um cortezinho pra poder ajeitar. Lembra aquela parte que eu deixei sem costura bem aqui, que vai ser por onde eu vou passar o cordão? Eu vou cortar só no excesso de costura aqui, ó. Vou fazer um cortezinho só pra eu poder abrir essa costura, porque isso vai facilitar bastante na hora que a gente for passar o cordão. E eu vou usar aqui um pouquinho de cola bastão, mas você pode usar a cola que você tiver em casa. Meu Deus. Não consigo abrir. Socorro. Obrigada. Enfim. Vou usar aqui um pouquinho de cola, vou passar só nesse pedacinho do tecido que eu fiz o corte. E vou abrir aqui, ó, um pedacinho pra cada lado. Então é como se a gente fosse abrir a costura, mas eu vou fazer isso só nesse pedacinho que eu deixei descosturada, porque ó, tem um buraquinho aqui, se vocês observarem. E aqui do outro lado a mesma coisa. Isso vai facilitar na hora que a gente for passar o cordão, pra ele não embolar nessa parte aqui do excesso de costura. Ó, ficou desse jeitinho. Agora eu vou repetir a mesma coisa do outro lado aqui. Pronto, repeti dos dois lados e agora é só desvirar a nossa peça aqui pro lado direito. Pronto, agora eu vou fechar o forro também com uma costura na máquina, ó, a abertura tá bem aqui. A gente une as duas e fecha com a costura reta. E a gente vai jogar o forro pra dentro aqui da nossa peça. Só que aqui, como eu quis fazer aquele efeitinho de debrum quando a gente costura o forro, só ajeitar. Eu vou deixar todo o excesso de costura que tá aqui dentro, aqui pra cima. E a gente vai ajeitar. E ele vai ficar com uma beirada de mais ou menos 1 centímetro aqui com esse tecidinho do forro. Eu vou ajeitar desse jeito, vou passar o ferro aqui pra ficar bem bonitinho e depois vou passar uma costura bem aqui na beiradinha.
prontinho, costurado aqui. E agora, se você não quiser fazer esse efeito na sua peça, é só você cortar o forro do mesmo tamanho da parte exterior. Daí você costura normal, do mesmo jeito que a gente fez, só que aí ao invés de deixar essa parte sobrando, você joga tudo pra dentro e ele vai ficar com a beirada só com tecido exterior. Agora, pra fazer a canaleta por onde vai passar o cordão, eu vou ver onde tá aquela minha abertura que eu deixei aqui na lateral. Ó, minha aberturinha tá bem aqui, ó, vocês vão conseguir enxergar. E a gente vai medir até onde começa a abertura. A minha aconteceu de dar bem certinho os 3 centímetros que eu já tinha deixado na parte exterior, mas se der alguma diferença na sua costura, pode dar diferença nessa distância. Então sempre é bom conferir aonde que começa e termina a sua abertura. E eu vou fazer a marcação aqui pra costurar a canaleta. Vou marcar do topo, então, da minha peça para baixo 3 centímetros, que nem a gente tinha marcado antes. E a partir dessa marcação, vou marcar 1,5 centímetros. Marquei a frente e eu vou passar 2 costuras aqui nessas marcações, que vai ser... e depois o nosso cordão vai passar bem aqui nessa parte. Para a parte das costas aqui, a gente vai fazer a mesma marcação, para que a gente possa rodar aqui o saquinho todo e ele fique todo igual. Então eu vou pegar e vou alinhar, vou esticar aqui um pouquinho essa marcação que eu fiz na parte da frente, só para eu poder usar como referência aqui para a parte de trás. Pronto, agora é só passar as 2 costuras em cima do risco. As 2 costuras estão feitas aqui e agora a gente vai passar o cordão na nossa peça e ela já vai estar finalizada. Aqui eu tenho 2 pedaços de cordão de cetim medindo 80 centímetros, mas você pode usar fita, o que você tiver em casa. E a gente vai passar uma para cada lado. Então aqui vai ficar assim, ó. Por esse buraquinho de um lado, eu vou entrar e sair do mesmo lado, aí ela vai ficar assim, ó, com as 2 pontinhas pra lá. E desse outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, pelo mesmo lado que a gente entra, a gente vai sair. Então, a outra vai ficar assim. Porque daí na hora que a gente puxar o cordão, o saquinho vai fechar na hora que a gente puxar as 2 cordas, assim fica mais fácil de fechar. E eu vou usar um alfinete de segurança pra poder passar o meu cordão aqui. Ó, vou inserir aqui o meu alfinete, eu prendi o cordão nele e agora eu vou colocar pelo buraquinho. Por isso que é mais fácil a gente colar aquele pedacinho, porque daí na hora de entrar e de sair a gente não vai ter que se incomodar com ele. Ó, quando chegar aqui no outro ponto, a gente vai ignorar o buraco, ó. Tá saindo aqui, mas eu vou passar reto por ele pra poder sair pela ponta onde eu entrei. Ó, aqui saiu o meu alfinetinho. Pronto. Primeira parte colocada aqui do cordão, agora a gente dá um nó aqui no final e dá uma queimadinha com o isqueiro para ele não desfiar depois. E agora pelo outro buraco eu vou fazer a mesma coisa, vou passar o cordão e sair aqui pelo outro lado. Bom, gente, então a nossa peça finalizada fica desse jeito aqui. Eu considero que esse saquinho tem um tamanho médio, mas você pode adaptar o tamanho que você quiser usando o bolsinho, você pode aumentar o tamanho do bolso também. É sempre só seguir a mesma técnica que eu ensinei aqui pra vocês que vai dar tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou já sabe, se inscreva aqui no canal porque toda semana tem passo a passo novo. Tchau e até a próxima!